Alô, você ligado aqui no Elevencast, estamos chegando para mais um papo, mais um episódio aqui no nosso programa, aqui no nosso canal, já agradecendo desde já toda a moral que você está dando pra gente. Alex, mais um episódio, mais um papo, mais um tema bacana, já pedindo a galera para se inscrever aí, né? É isso aí, galera, chegando aí, já vai lá no canal, já se inscreve, já ativa lá todas as notificações do canal e também nas redes sociais lá, né? Facebook tá bombando também, Instagram, enfim, TikTok. Então, todas as plataformas digitais lá, galera que é só escutar o bate-papo aqui, saber um pouquinho mais sobre o assunto que vai Spotify, em evidência aqui no Elevencast, então já vai lá e já segue todas as redes sociais. E agradecer os parceiros também, né? A Chili Peppers está dando aquela moral pra gente. Tem também a pizzaria Garden Brasa da Freguesia. Da Freguesia. Da Freguesia. A galera que estiver aqui pela Freguesia, já aproveita e já passa lá pizza espetacular, hein? Daqui a pouquinho vai estar chegando aí. Daqui a pouquinho a gente está aqui na expectativa. Será que a convidada de hoje gosta de pizza? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dr. Vilke Juliane. Dr. Vilke Juliane, que vai cuidar aqui da nossa careca. Da nossa aqui, não, né? da sua, que a minha já não tem mais jeito não. Galera, hoje um papo sobre fisioterapia olímpica e paralímpica, toda essa parte motora, essa parte de desenvolvimento físico no esporte, que é bacana. A gente sempre que traz ex-jogadores de futebol aqui, mas para a gente se desprender um pouco, claro, a gente tem os outros temas, você sabe como é que é, mas especificamente no esporte, a gente fala um pouco mais de futebol. Hoje a gente vai evitar falar de futebol, não é isso? Evitar. Já vamos apresentar? Vamos, doutora Amanda. Doutora Amanda Lima, físio. Ó, obrigado por estar aqui com a gente e pela oportunidade de nos presentear, com certeza, com muita informação, com muito ensinamento e esse bate-papo sobre a sua carreira e tudo que você faz pelo esporte. Desde já, obrigado. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aí sobre o esporte, que é a nossa cachaça aí, então vamos embora. Obrigado e seja bem-vindo. E vamos começar a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali por trás. É muito curioso, né, Helder? O que acontece no Parque Olímpico, né? Muita gente se fala, vai virar escola, o que está acontecendo? Existe alguma coisa acontecendo nesse momento lá? E aí fica essa curiosidade. E aí chega a Amanda aqui, fisioterapeuta do Comitê Olímpico e trabalha no Parque Olímpico, né, Amanda? Como é que funciona lá essa rotina no Parque Olímpico de vocês? Então, eu sou fisioterapeuta do Comitê Olímpico e trabalho no Centro de Treinamento do Time Brasil. O Centro de Treinamento do Time Brasil, ele fica localizado no Parque Aquático Maria Lenk. Se você passa ali pela Abelardo Bueno, você vê, é bem grande, assim, tem placa, tem outdoor na frente, que é o Centro de Treinamento do Time Brasil. Então, dentro do Centro de Treinamento, a gente, além das piscinas, que a gente tem piscina de saltos, ornamentais, a gente tem piscina onde treina nado artístico, a seleção, a gente tem as piscinas onde acontecem o troféu Maria Lenk, competições, e onde a maratona aquática treina, onde a natação treina. Então a gente tem algumas modalidades que tem a casa permanente lá, e a gente tem dentro todo um setor de saúde e performance bem grande, bem completo, então, onde a gente tem a equipe multiprofissional atuando junto, médicos do esporte, fisioterapeutas, massoterapeutas, preparadores físicos, nutricionista, psicólogo esportivo. A gente tem ali o laboratório olímpico também, onde a gente avalia os atletas e com bioquímica, biomecânica, fisiologia. Então, a gente tem toda uma estrutura bem completa para que os atletas treinem, façam sua preparação física, façam tratamento. Então, tem atletas que vêm também, são de outros estados e vêm e ficam um tempo tratando com a gente, antes de voltar para os seus clubes, fazendo pós-operatório com a gente. Tem alguns atletas que passam um período grande fazendo pós-operatório com a gente também. Então, ali dentro do Parque Aquático Maria Lenk tem uma estrutura do Comitê Olímpico bem robusta, uma estrutura bem importante para dar todo o suporte para os nossos atletas olímpicos, né? E pan-americanos, porque a gente tem esportes que são pan-americanos, mas não são olímpicos. A gente estava brifando um pouco sobre isso, a gente vai entrar nesse detalhe, mas você falou da estrutura, eu estava esperando justamente o momento de te perguntar isso. A gente começou agora, mas eu vim com isso na cabeça. Muito se fala da falta de estrutura
dos esportes olímpicos no Brasil, tanto que quando a gente vai olhar o quadro de medalhas, geralmente nos jogos, mas o Brasil nunca vai alcançar lá os Estados Unidos, a China, porque não tem a estrutura, e muito se fala dessa questão de estrutura, e você falou dessa questão da estrutura para os atletas. Eu quero saber especificamente a estrutura que é oferecida aos profissionais. Você citou aí paramédicos, fisiologistas, como que hoje é a estrutura de trabalho para vocês profissionais? Eu digo que eu costumo dizer que parece a Disney do fisioterapeuta, né? A gente tem muitos recursos para a gente trabalhar. E agora, então, estou fazendo uma obra, reformulando nosso serviço. Acho que é bem moderno. A gente não deve, em termos de centro de treinamento olímpico, a gente não deve a outros lugares que a gente julga serem muito à frente. Mesmo esses que sempre ficam no topo da classificação? Sim. Obviamente, a gente enfrenta no Brasil uma falta de incentivo ao esporte no geral, né? Sim. Assim, a gente vê que assim, se não for futebol, você não tem um fomento carece, né? A gente está no processo sempre de mudança e temos sempre a esperança de que as coisas melhorem com alguns projetos. Tem projetos sociais que funcionam há muito tempo, por exemplo, o projeto do judô, projetos de atletismo e vem trazendo, mostrando vários atletas importantes da gente. Mas é óbvio que a gente precisa, né? A gente não tem hoje, por exemplo, você pensa em educação física de escola. É quase inexistente, né? Desde sempre. Então, a gente tem em outros países um fomento à prática de esporte, mas desde a pré-escola. Né? A gente tem campeonatos que são campeonatos regionais, campeonatos estaduais, campeonatos nacionais de esporte amador que são altíssimo nível competitivo, né? E aqui a gente tem os Jogos da Juventude que acontecem, mas ainda carece do fomento da prática de esportes desde cedo. Né? Então, agora, as coisas elas vão se transformando. Você vê, o Brasil bateu recorde de medalha em Tóquio, né? Mesmo com uma pandemia. Sim. Que afastou as pessoas dentro dos clubes, os atletas dentro dos seus clubes, prejudicou bastante todo mundo Tem inteiro. uma quantidade de né? atletas que foi impedido de disputar por conta de questão de contaminação também, né? A nossa delegação não registrou nenhum caso de Covid em Tóquio. Mas a gente teve a gente testava, a quantidade de testes que a gente fez foi nesse processo dessas Olimpíadas. Mas na preparação, teve a gente teve e isso influencia, casos, né? Isso influencia bastante. Né? Porque naquele em 2020, momento... a gente não sabia nada É isso que eu ia falar. Naquele momento, as consequências ali, os sintomas eram devastadores. Né? Muita gente morrendo, ficando entubado. Pois é. Então, a gente passou por um processo que nunca antes... Isso nunca aconteceu no mundo, né? Quer dizer, no mundo moderno. Sim. Né? A gente teve, sei lá, a gripe espanhola no começo do outro século. Mas a gente tem voltando a falar sobre estrutura para os profissionais trabalharem, a gente tem o privilégio de ter uma estrutura bem bacana, com muitos recursos. Embora eu diga que fisioterapeuta, a gente precisa entender de anatomia, fisiologia e biomecânica. A gente tem nossas mãozinhas, a gente consegue raciocinar e a gente consegue trabalhar em qualquer lugar. Todo mundo trabalha com esporte. Eu não comecei agora aqui no Comitê Olímpico, né? A gente começa a trabalhar, eu vou fazer 19 anos de formada. Então a gente começa a trabalhar com esporte sempre, se nem sempre todos os lugares têm a mesma estrutura. Claro. Né? Então, se você entender o básico de anatomia, fisiologia e biomecânica, você já sai na frente, né? Entender bem. Mas lá a gente tem uma estrutura muito bacana para trabalhar. E é uma estrutura, uma equipe que é realmente multiprofissional, né? Então, a gente trabalha junto com a medicina, junto com a massoterapia, junto com a preparação física. O atendimento, as avaliações, elas são muitas vezes, a maioria das vezes, feitas em conjunto. E isso traz muitos benefícios. E eu acho que a melhor coisa que a gente tem
Hoje lá é isso, essa oportunidade de ter tanta gente boa trabalhando junto ao mesmo tempo em prol do atleta. Isso é bem legal. Essa estrutura sempre existiu, em cima do que o Helder falou aí a respeito da estrutura, mas ela sempre existiu, esse legado vem agora das Olimpíadas do Brasil, do Rio de Janeiro, né? As Olimpíadas no Rio de Janeiro fizeram bastante, mas antes disso, os Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007 também trouxeram bastante coisa. O Parque Aquático Maria Lenk, ele foi construído para o PAN. Para o PAN em 2007, né? E aí virou a casa do time Brasil. Então, isso é um processo que ele vem, como a gente estava falando, é um processo. E tudo vai a tendência é sempre ir melhorando, né? Melhorando os resultados. A gente agora no último Sul-Americano, a gente bateu recorde de medalhas, ficou muito na frente, mostrando, né, a nossa hegemonia mesmo no esporte na América Latina. E a tendência é sempre a gente buscar melhorar os resultados, porque melhora a estrutura, melhora o fomento ao esporte. Então isso veio aí do time Rio 2016, a gente tá mais fixo lá com essa estrutura, né? Mas sempre teve, há muitos anos, o Comitê Olímpico organiza as missões para os Jogos, né, Olímpicos e os Jogos de Inverno também. O Comitê Olímpico que organiza as idas, né? Então viabiliza isso, viabiliza treinamentos, viabiliza competições. E isso a gente já tem bastante tempo, né? Antes de entrar assim, especificamente na questão da fisioterapia em si e de particularidades de cada esporte, eu queria saber o seguinte: a gente está falando de estrutura, mas a parte de treinamento especificamente. Aconteceu as Olimpíadas agora de Tóquio. Vamos dizer, essa intertemporada até a próxima Olimpíada, como que funciona? Termina e cada um vai para o seu canto? Como é que é isso? A gente está num ciclo olímpico meio bem diferente, né? Porque os ciclos olímpicos, eles acontecem de 4 em 4 anos. Então, quando você tem uma Olimpíada, você tem o encerramento de um ciclo olímpico, né? Teve a Olimpíada. Então, geralmente, você tem um ano que é um ano que existem os campeonatos mundiais, é porque a gente pensa, como a gente só vê na mídia, mas os esportes olímpicos acontecendo de 4 em 4 anos, a gente pensa que não tem nada. A atleta não para de treinar. Nunca. Né? A gente até fim de ano, você pensa assim, o CT feriado, a gente tá lá. O pessoal da físio, o pessoal da preparação física tá lá, com a estrutura lá aberta para eles treinarem. Então, a atleta não para de treinar, mas geralmente existe um ano, que é um ano que você não tem uma grande competição e é um ano mais sabático. Muitos atletas esperam por esse ano para fazer alguma cirurgia, né, alguma coisa, né, fazer um tratamento mais longo. E aí depois desse ano que tem, depois da Olimpíada, a gente tem o ano do Sul-Americano, o ano do Pan-Americano e aí ano Olímpico de novo. Uhum. Só que com as Olimpíadas de 2020 acontecendo em 2021, aquele ano, aquele gap de um ano antes das grandes competições, ele não existiu. Então a gente já teve ano passado, as Olimpíadas foram em 2021, 2022 já tivemos o Sula, 2023 tem o Pan-Americano, 2024 a gente já tem outra Olimpíada, em Paris. Você não para. Conheci agora. Conheceu Paris, você esteve em Paris agora recentemente, foi acompanhar lá o Flamengo, né? Passou por Paris para acompanhar o Flamengo em Marrocos. Amanda, o que acontece? Você falou aí no início do nosso papo que alguns esportes são pan-americanos e outros esportes são olímpicos. E eventualmente alguns esportes habitam ali no cenário olímpico. Como é que é para fisioterapia ou para toda a preparação do atleta? Ora o skate é um esporte olímpico, ora ele não é mais um esporte olímpico e entra outro esporte no lugar. Como é que é esse ciclo? Como é que funciona isso para a fisioterapia? Para o atleta é ruim, ele volta a ter competições mundiais, mas não se prepara mais para as Olimpíadas? Porque assim, a gente vê muito esporte que tem essa veia olímpica, né? E
eventualmente ele não estar mais dentro do quadro olímpico. Como é que funciona isso dentro do ambiente olímpico e para a recuperação também do atleta, a preparação de um ciclo olímpico daquele esporte? A gente tem um exemplo, posso te citar, é o Karatê. O Karatê em 2020, 2021, é um esporte olímpico. E para as próximas Olimpíadas já não vai ser mais. E isso é uma decisão que é tomada pelo Comitê Olímpico Internacional. E a gente acata. Assim como entrou agora, para as próximas Olimpíadas, a gente vai ter o breaking, vai ter o skate, que entrou nessas últimas, a gente tem escalada também entrando, surf, que entrou também há pouco tempo. Então, alguns esportes eles se adaptam a essa nova condição. Por exemplo, o skate, os atletas estão entendendo que são atletas. O breaking, os atletas estão entendendo, aprendendo a ser atletas. E é muito interessante quando eles vão lá, as seleções se reúnem lá no CT, seja para ser avaliados ou fazer algum training camp, às vezes tem alguns campeonatos aqui na Barra, na Praça do Ó, do skate. E o pessoal, quando chega lá, fica encantado, porque assim, nossa, eu me lembro das meninas do skate, umas meninas bem novinhas, assim, chegaram lá, viram a Rafaela Silva treinando, né? E pegando pesado. Meu Deus, olha só como é que ela pega peso, ela consegue pegar, puxa duas de mim e tal. Elas ficam muito... Assim, então, isso é ser atleta. Você entender que você tem cuidados com o seu corpo, você tem que fazer sua rotina de mobilidade. Então, a gente tem a oportunidade de mostrar para esses atletas dessas modalidades que estão entrando agora o que é ser um atleta, né? Que tipo de cuidado. Quando outras modalidades que são tradicionais, como judô, natação, né? A gente tem basquete, vôlei, atletismo. Então, você tem modalidades que já são tradicionais, isso vem desde a base. Eles aprendem, né, a fazer preparação física, aprendem. A maioria dos atletas do skate levanta e vai andar de skate, né? Em cima disso, eu vi uma outra curiosidade. Não sei se quando eu fizer a pergunta, você vai vir também algum exemplo claro, real disso. Por exemplo, um esporte específico que não é olímpico num dado momento, pode ser que ele seja um pan-americano e tal, mas que não tem nenhum atleta ali treinando, ou seja, vocês não têm nenhum trabalho específico voltado para aquilo ali. Aí o Comitê Internacional vai lá e decide que aquele esporte passa a ser olímpico. Aí vai se formar uma seleção ou um ou dois atletas que vão representar ao time Brasil ali. A partir daí, como que é feito esse trabalho para você desenvolver, ou vocês, no seu caso é o trabalho de recuperação, mas a parte de preparação física para que se tenha algo específico voltado para aquele esporte que até aquele momento não tinha ninguém treinando e vai passar a ter? A gente tem que estudar. Simples assim. É nível de estrutura, né? Não, a gente tem que estudar. A biomecânica específica de cada esporte, fala assim, pergunta, não, você trabalha no COB, mas com qual modalidade? Eu, todas. Pan-americano, boliche é um esporte pan-americano. A pelota basca é um esporte pan-americano. Então, assim... Pelota basca... Eu não sei o que é. Eu também não. Dá o Google. Então, assim, quando vem, a gente teve a avaliação da escalada. Aí vamos estudar, vai vir a Seleção Brasileira de Escalada. Profissional e desenvolvimento. Tem que avaliar. Então, o que a gente vai avaliar? Força de preensão palmar, ombro, cotovelo. O que a gente vai avaliar? E aí a gente tem que estudar. A gente analisa o esporte, as demandas que são características daquela modalidade e desenvolve a rotina, o que a gente vai ter que fazer. E ela é personalizada para cada esporte. Para cada modalidade, a gente pensa, tem todo um raciocínio clínico em cima dela. E a preparação física também. Qual é o foco agora? O que a gente precisa? Aí a gente testa, faz um isocinético, que é um teste de força máxima. Você, a gente está com déficit, a gente vai fazer que trabalho. E a gente estuda. A gente senta, estuda, analisa e executa. Mas é pauleira mesmo, porque, por exemplo, a gente avalia a Seleção Brasileira de Golfe. E aí você tem ideia,
você vai encontrar alguns. Então, não é uma avaliação que você vou fazer, não sei, uma avaliação postural. Eu já sei o que eu vou encontrar ali. Tipo exame de rotina. Eu já sei o que eu vou encontrar ali. Eu sei que eu vou encontrar um valgo no joelho, que eu posso encontrar um valgo no joelho, eu posso encontrar alguma diferença, assimetria de quadril. A gente já olha, a gente já entende o que... E também, conforme a gente analisa a demanda de cada esporte, a gente consegue analisar também todo o trabalho preventivo ou o trabalho de preparação física. É legal que você falou em avaliação do atleta quando ele chega naquela modalidade, como o Helder falou, passa a ser olímpica, e aí ele chega para você ser atleta. Alguns atletas, naturalmente, têm sua própria equipe, enfim, ou tem um treinador em particular que vai treinar ele para aquele determinado, mas ele nunca competiu olimpicamente. Então, assim, ele vai chegar com algumas deficiências, deficiências até físicas, déficit, esse seria o termo correto, né? Físicos, mas até de postura, como você falou, de outras coisas. Dá tempo de corrigir isso? Ou alguns atletas podem chegar para vocês de forma que vocês avaliem e falem assim, olha, esse atleta ele não tem a menor condição de competir porque pela vida pregressa dele no esporte, ele fez isso de forma incorreta durante muito tempo e causou um dano físico para ele que ele não tem condições de competir em alto nível. É muito difícil chegar lá e ter uma situação tão drástica, assim, um prognóstico tão tenebroso, assim. Se o atleta está chegando lá dentro de uma seleção, ele não chega assim, tão catastrófico. Fez uma vida pregressa, e está se destacando. A gente trabalha com um esporte de alto desempenho, né? Então, alta performance. Então, chega assim, né? O esporte de alta performance não é linkado à saúde, né? A gente faz o que dá, mas um corpo que está sempre botado... superação do seu limite o tempo inteiro. Então, o atleta está sempre, de alta performance, está sempre... lidando com dor, lidando com tudo ali no limiar mais alto que tem, né? Porque a gente consegue melhorar a performance se a gente continuar sempre aumentando a demanda, né? E aumentando o treino específico. Então, assim, é muito difícil isso acontecer. O que acontece é o seguinte, às vezes o atleta vai lá só para avaliar. E a gente avalia, e a gente reavalia, a gente faz o repasse dessas informações para a equipe que trabalha diretamente com ele. Então, muitas vezes os atletas estão em outro estado, eles estão em um clube, então eles têm uma equipe que trabalha com ele, de físio, de preparador físico, de técnico, de tudo. Quando esses físios, esses profissionais, eles não vêm junto, porque muitas vezes acontece deles virem junto, a gente avalia, mas o profissional que trabalha com aquele atleta, aquele grupo, está ali, junto, trocando ideia, falando, analisando, né, participando dessa avaliação. Ou a gente faz o repasse, né? A gente faz reuniões de repasse eles recebem um relatório, mas a gente faz reuniões com todas as áreas envolvidas para fazer o repasse para essa equipe. E para que o trabalho, visando sempre contribuir, né, com o trabalho da equipe que está trabalhando diretamente com esses atletas. E a gente faz aquele agradecimento especial, né, para a Garden Brás aqui da freguesia, que já trouxe aqui aquela pizza daquele jeito, saborosa, como já sempre. Tá de barriga cheia, a Amanda já está aqui. Saboroso. Gostou, Amanda? Alimentada. Amanda, aproveitar também. Pena que não entrega no Meia. É verdade, só na região da freguesia. Amanda, aproveitando também aqui para presentear você aqui com esse kit da Chili Peppers aqui também, ó, para você que poder... incrível, pra mim. Isso aqui já é seu. Eu adoro cozinhar, eu amo tempero, eu sou a louca dos temperos. Tá aí com um salzinho Olha, de parrilha, incrível, gente. Com os temperos lá da Chili Peppers também. Uma farofinha. Incrível, muito obrigada. Então, galera aí que tá em casa aí que quer saborear uma boa comida aí, bem temperada, já vai lá no mercado, lá já pede lá Chili Peppers, que você muito vai encontrar bacana. A Amanda já tá levando aqui também. Tá bom? E a Garden Brás e o doutor Wilker Giuliani também, que cuida da cabeça de todo mundo aí. Enfim, quem precisando de um transplante capilar. Tem muita gente tem dificuldade até de sair da rua, tem vergonha de sair da rua porque tem calvície ou queda de cabelo. Tem gente que tem até problema para casar. Ele contou essa história aqui. Sério? Contou essa história com um cara que ficou 7 anos enrolando a noiva
porque eles eram católicos, né, bem fervorosos e tal, e na igreja católica você não pode entrar de boné na igreja. E aí ele não definia a data do casamento para não entrar sem boné. Ia sair nas fotos ele careca. E aí ele não casava por isso. Que trauma! Por causa disso. Sabe que tem um atleta lá do CT que fez... Um atleta que tá lá, mas eu posso até falar que ele botou nas redes sociais dele que ele fez um implante, tá cabeludaço, felizão. Aí. O Pepe Gonçalves da Canoagem Jalo. Maneiro. Abraço, Pepe. Mas ele fez, ele é novo, né? E já tava assim, né? Sim. Meio questão de rareando. autoestima, né? Nossa, ele fez agora essa mandinha como eu tô cabeludo. Nossa. Impacta muito na autoestima. O Pepe é um cara que se cuida, assim, né? Todo portão, gosta de, né, meio modelete nas redes sociais e foi muito importante pra ele fazer. Eu acho que, gente, vamos parar com isso, né, cara? A autoestima do homem, né? A imagem também tem que ser trabalhada. A gente pensa que essas coisas são coisa de mulher e não, né? Tem nada a ver. Tem solução lá, o Dr. Wilker, Juliane lá, cuidando da cabeça da galera. Então quem precisar, ó, vai lá na Barra, lá no Centro Médico do Barra Shopping lá, e procura pela clínica Dr. Ou acessar nas redes sociais, né? Wilker com W. Inclusive ele falou aqui também que o Wilker é por conta do José Wilker, né? A mãe botou o nome dele lá por conta do José Wilker. É sério. Colocou o nome dele por causa do ator José Wilker. Vamos voltar para os esportes olímpicos? Vamos voltar. E aí eu queria voltar pro assunto, Amanda, perguntando assim, até difícil depois da pizza e tal, mas tudo bem. Tá aquela leseira, né? O baiano complica, né? Depois que come. A pizza interfere. A pizza interfere, né? A pizza interfere. Não é isso que eu vou perguntar, não, né? Tô brincando. Eu queria saber o seguinte: quando a gente faz uma leve comparação do avanço da medicina esportiva, especificamente falando de futebol, eu lembro, por exemplo, na Copa de 94, o Baresi, Franco Baresi, foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Ele lesionou o ligamento cruzado no primeiro jogo da Copa, foi para a Copa nos Estados Unidos, ele foi para a Itália, fez a artroscopia, voltou, jogou o último jogo da final contra o Brasil e marcou o Romário, que foi o maior jogador daquela Copa, daquela sensação. Então, assim, naquela época, imaginar o cara fazer uma cirurgia de ligamento cruzado e em 30 dias ele voltar e jogar uma partida de final de Copa do Mundo era inimaginável. Então, de lá para cá, esse avanço ele foi ainda mais absurdo. Falando especificamente da fisioterapia, da recuperação física desses esportes olímpicos, e aí eu trago, por exemplo, a ginástica artística, né, que é onde tem acredito um impacto muito maior, né? Como que é hoje essa questão a que ponto está trazendo essa questão do avanço da medicina esportiva? A que ponto está essa questão na recuperação das lesões, tanto as mais leves quanto as mais graves, nos esportes olímpicos, especificamente na ginástica olímpica? Que pergunta bacana que você me fez agora, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Em primeiro lugar, assim, não existe uma época lá pelos idos do começo dos anos 2000, vamos dizer assim, que 90 alguma coisa, que se falava em protocolos aceleradíssimos de reabilitação. Eu acabei de terminar uma pós-graduação, um diploma em Sports Physical Therapy, que é uma pós-graduação do Comitê Olímpico Internacional. Até o momento, assim, eu sou a única mulher no Brasil que tem essa. Bacana. Legal. Eu sinto muito orgulho, né? Dia das Mulheres foi agora, então. Verdade. Eu sinto maior orgulho mesmo. Mas não se fala mais em protocolos tão acelerados. Porque o tempo para o corpo cicatrizar, embora a gente tenha muitos recursos para acelerar essa cicatrização, mas o tempo para o corpo levar, o corpo ele tem um tempo para cicatrizar um enxerto, por exemplo, numa cirurgia de LCA. O tempo ele tem o corpo ele tem um tempo para cicatrizar uma lesão muscular. E a gente utiliza métodos que auxiliam isso, além dos exercícios excêntricos. Por exemplo, no caso de uma lesão muscular, a gente tem eletrotermofototerapia, a gente pode entrar com laser, a gente entra com TK, Isso avançou demais. E a gente tem à nossa disposição muitos recursos que nos auxiliam. Mas o corpo ele tem um tempo. E isso é fisiológico, tá? E isso tem que ser respeitado.
Porque se você tende se você acelera muito um protocolo de reabilitação, você aumenta o risco de relesão. E a relesão é um problema maior do que a lesão. Tá? Existe uma fase que é muito crítica no processo, por exemplo, de reabilitação de um cruzado, no ligamento cruzado anterior, que é aquela fase que o atleta tá ali por volta dos 5 meses de pós-op, porque a reabilitação completa do LCA, a ciência preconiza aí de 8 a 9 meses, tá? São 4 meses, pelo menos, para o enxerto cicatrizar. Isso e você sem conseguir... utilizar nenhum método de aceleração. Não, utilizando... Né? Você fazendo um protocolo bem feito, preconiza-se de 8 a 9 meses para o retorno ao esporte. Isso pode acontecer um pouco antes, pode acontecer um pouco depois, mas a média ela gira aí entre 8 a 9 meses. Tá? Se falava muito em protocolos de 6 meses, em protocolos de 4 meses, mas você tinha um índice de relesão muito alto. Né? Por quê? Porque você não respeita nem o tempo de cicatrização do enxerto e nem o tempo de você fazer uma preparação para todo aquele arcabouço osteoarticular para ele receber aquela demanda esportiva. O principal mecanismo de lesão do LCA, né? Você trava o pé e gira o corpo, né? Então, a principal lesão do futebol, por exemplo, é lesão da LCA. Ginástica a gente tem muito também. Então, a gente tem que hoje estar aprendendo a respeitar mais o tempo do atleta, né? O atleta, enquanto ser humano, ele é muito importante. Então, se a gente quer preservá-lo de uma relesão, então esse período aí entre os 5 meses é muito crítico para relesão, 5, 6 meses, porque o atleta está bem, você tem amplitude de movimento completa, você já está fazendo um trabalho de força importante, você já entra com um trabalho de pliometria, de propriocepção, então o atleta acha que ele está bem. E aí, para você segurar esse cara, ou essa atleta, por mais 2 meses, entendeu? É a fase mais complexa. Treinar, né? É a fase mais complexa. Mais crítica. E é crítica, porque você tem que segurar o atleta, muitas vezes tem que segurar os técnicos, muitas vezes você fala assim, cara, ainda não, segura mais um pouquinho. E a gente tem, assim, na ginástica, casos que são... Assim, a literatura, ela mostra que cerca de 40% dos atletas que sofrem uma lesão de ligamento cruzado anterior, somente cerca de 40% voltam para o alto desempenho. 40%. Voltam para o alto desempenho. A gente tem atleta, Rebeca Andrade, que é sabido, ela tem 3 cirurgias de LCA no mesmo joelho. Caramba. Depois da 3ª, ela ganhou um ouro e uma prata no Olimpíada. E um Mundial. Pediu música. E um Mundial. E como é que a gente conseguiu... Essa última cirurgia dela foi feita no começo da pandemia. Só para a gente conseguir segurar. Então, ela certamente sente muita dor nesse joelho. Ou não? Isso não necessariamente, porque a lesão e a dor, elas não estão interligadas, não necessariamente estão ligadas, né? Nem a dor significa lesão, nem lesão significa dor. Pode recuperar 100% da lesão e ficar... Pode, mas aquilo, dor. Né? A dor no atleta de alta performance é uma realidade. Né? É uma coisa que a gente até costuma falar, assim, olha, de 0 a 10 tá quanto a dor. A dor não pode passar de 4, 5. Então, assim, 4, 5 para mim, para você, pode ser uma dorzona, né? Mas a gente limita, você tá quanto? Tá 3, então vamos embora, continua, entendeu? Não pode passar disso. Então, assim, é diferente. Como você lida com a neurofisiologia da dor e com as estratégias de enfrentamento de dor no atleta de alta performance, é diferente do que num indivíduo não atleta, tá? Agora, então, assim, a dor, ela normalmente, ela não incapacita um atleta da forma que capacita qualquer outro ser humano. Agora, você falou da pergunta, acho que eu vou fazer uma outra aqui que com certeza deve entrar para a playlist dos cortes depois desse episódio. A gente conversando em off, você falou do expor seu time de futebol e tal, e você falou muito de LCA, que é o ligamento cruzado anterior. A gente tem um exemplo no Flamengo, por exemplo, do Bruno Henrique, que se lesionou em junho do ano passado. A expectativa inicial é que ele retornasse agora em março ou abril. Ele está voltando, começando a fazer a transição para o campo agora, mas justamente o prazo foi estendido para
maio, junho, vai completar praticamente um ano da lesão, mas até o termo que se usa, reconstrução de todos os ligamentos. É algo que soa até, chega a doer só de ouvir o termo, reconstrução de todos os ligamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Bruno Henrique, e inclusive o seguinte, ele foi um jogador que ficou marcado pela velocidade, o arranque, e principalmente a impulsão, para ganhar lances de cabeça e tal. Esse processo que ele está passando de reconstrução dos ligamentos, o torcedor pode esperar o mesmo rendimento do Bruno Henrique quando ele retornar? O que me deixa mais tranquila como torcedora, inclusive não só como fisioterapeuta, mas é justamente se respeitar o tempo de reabilitação. Né? A gente está falando de uma lesão que aconteceu nesse momento há 7 meses, não, 8. Sim, 8 meses. Há 8 meses. E ele está começando uma transição para o retorno ao esporte. Né? Então, quando se respeita, quando você tem uma equipe, que é uma equipe muito boa, a equipe do departamento médico do Flamengo é uma equipe muito boa. Né? A gente tem o Márcio Pulha de físio, o Fábio Feitosa, a gente tem uma galera muito boa no departamento também, na fisioterapia, que me dá plena confiança do serviço. Estarem respeitando. E olha, o Bruno Henrique está fazendo falta. Está fazendo muita falta. E mesmo assim, estarem respeitando o período de reabilitação desse atleta, isso me deixa muito otimista. Né? Então, ele está tendo tempo de retreinar, de preparar toda aquela estrutura daquele joelho dele para conseguir mudanças rápidas de direção, para conseguir ter o desempenho, né, o arranque, para todo mundo ali conseguir trabalhar, né, no seu nível ótimo de desempenho. Então, pela sua experiência, o fator de respeitar o tempo de reabilitação e esse processo de retorno, ele vai voltar a ter todas aquelas características de arranque, de mudança de direção, como você falou, tudo isso. Eu não participo da reabilitação dele, então sim. A gente afirmar que vai voltar 100% do que ele era, tem a condição de existe voltar, uma condição, porque o trabalho está sendo muito bem executado. Bacana. Né? Ninguém está acelerando de nada, ninguém está apressado. Vamos botar ele para jogar quando ele tiver 100% da capacidade dele, e isso para mim já me causa alívio no coração. E depende de outros setores também, né? Preparação física, enfim, fisiologia. Sim, por isso. Você pensa, ele vai estar naquele momento? Aí você pensa, quanto tempo você fica sem você botar carga, por exemplo. Sem você ativar aquela musculatura. Você leva um tempo para retreinar. Né? Mas ele está tendo esse tempo. Né? Foi o que fez a até o fator psicológico também. Claro, você está mais seguro. Você está vendo que você consegue desempenhar aquilo, você está seguro, você está tendo respeito de toda a tua equipe multiprofissional, e eu acho que isso contribui demais. Sim, né? Como eu falei assim, a Rebeca, quando fez a última cirurgia, a gente estava no começo da pandemia, então ela teve tempo que normalmente a gente não dispõe, a gente sempre procura as formas mais rápidas de tirar o menos tempo possível o atleta da atividade dele. E isso é uma característica da medicina esportiva, né, da física esportiva. A gente está sempre procurando formas de afastar o mínimo possível aquele atleta do treino, da competição. Né? Então, a gente... mas o tempo tem que ser o tempo necessário para aquele corpo, fisiologicamente falando, ele se recupere. Né? E a gente dá o melhor caminho possível para isso, mas a gente continua tendo um tempo. Você falou que o tempo é o tempo do ser humano, do corpo de cada um, né? Naturalmente o atleta deve ter uma recuperação um pouco mais avançada do que o não atleta. Você acredita que as tecnologias possam chegar a um nível de uma recuperação ainda muito mais rápida do que tem hoje? Acredito, inclusive técnicas cirúrgicas estão evoluindo bastante. Nossa, eu vi uma cirurgia linda, se é que eu posso falar assim, que foi de ruptura do tendão do calcâneo, que a atleta está com uma cicatriz mínima, livre, bonita, recuperação rápida.
sabe? E porque a técnica cirúrgica utilizada foi uma técnica mais avançada e permitiu que não ficasse aquela cicatriz grosseira, que é uma região de muito atrito, é uma região de muito movimento. Geralmente fica uma cicatriz, a cicatrização ali ela é mais prejudicada, então você fica com uma fibrose, com uma queloide. Essa cicatriz é linda, assim, uma coisa mínima. Então é como se tivesse um artista feito essa cirurgia. Então, assim, os próprios procedimentos cirúrgicos, eles vão evoluindo e eles vão permitindo que a gente tenha um tempo menor para reabilitar. A gente precisa de um tempo menor para reabilitar esse atleta. E isso ajuda muito. Então, a tecnologia ela vai evoluindo, a gente tem acesso a algumas coisas hoje que estão evoluindo e a gente consegue reduzir esse tempo ou dar mais segurança num retorno ao esporte. A gente tem alguns parâmetros, a gente consegue avaliar melhor, então a gente consegue ter mais segurança nesse retorno, para minimizar o risco de relesão. Né? Você sempre tem o maior fator de reincidência de uma lesão, de incidência de uma lesão é uma lesão prévia. Então, uma entorse de tornozelo. Qual é o maior fator de risco de você ter uma entorse de tornozelo? Uma entorse prévia. Então, você conseguindo minimizar os riscos de relesão, aí a gente tem muito mais segurança e ganha tempo também. Ganha em tempo para o retorno ao esporte, que é importante. Amanda, nesse período que você trabalha naturalmente, né, no COB, dentro dos esportes olímpicos, teve algum atleta que você viu e falou, olha, esse atleta não vai conseguir se recuperar para atingir o alto nível e que naturalmente teve uma carreira perdida? Enfim, teve algum caso desse sentido? Tem. Principalmente em casos de atletas um pouco mais velhos que já tiveram aí. Você fez essa pergunta para mim, mas atletas mais velhos que já tiveram um histórico aí de lesões, aquela. Lembra da época de infiltrar joelho de jogador para jogar? Ronaldo Passou muito por isso e você vê, tem dano até hoje no joelho dele, então fazia-se muito isso. Então, quando você vê uns atletas mais velhos, né, que tem mais tempo de esporte, você vê muito isso. Mas a gente sempre tenta até o fim. Recuperar o atleta. Até o fim. Até o atleta decidir. Até o atleta decidir que ele não quer mais aquilo para ele. E aí ele para, né? Por si só. Geralmente eles têm uma programação. O Comitê Olímpico ele tem um programa de auxílio na retirada da carreira do atleta, né? Quando o atleta quer finalizar a carreira, quer se aposentar, o COB tem alguns programas de orientação, de formação a esses atletas, e é bem interessante, porque isso ajuda muito nessa transição de carreira, né? Decisão, né? Transição de carreira, isso ajuda muito. Porque você pensa, muitas modalidades, você com 30 anos, você já é velho, né? Você tem 30 anos, o que você está fazendo aí ainda? Né? Então, assim, acredito que seja jovem, né? Então, ainda 30 anos. Então, você precisa de um apoio nessa transição de carreira, né? E é legal, Amanda, porque você citar isso, porque a gente está falando de 30 anos que você é jovem, né? Mas você tem que dedicar um tempo da sua vida àquilo ali. Muita gente estica o dedo e fala, olha, esse atleta tem que ganhar, ele está ali, ele está recebendo para isso. Mas você está dedicando toda a sua vida àquilo, às vezes abdicando de muita coisa para estar ali e poder trazer para o seu país uma medalha, enfim, dar o seu máximo ali. Então, o pós-carreira é importante, né? Nesse momento. Às vezes, não sempre. Você ser um atleta de alto rendimento sempre significa abdicar de muita coisa na vida. Saídas, vida social, muita coisa. E você trabalhar com esporte de alta performance também significa abdicar de muita coisa também. Né? Principalmente quem faz muita viagem, você nunca está muito tempo parado e é isso, trabalhar. Não dá para quem tomar aquele shopping. O Jairo falou sobre isso recentemente. Sim. Aqui no Jairo Porto. O preparador físico esteve com a gente e falou muito sobre isso. Pois que a gente abre mão, é uma vida bem
Bem, de tédio a gente não morre. Mas o Alex perguntou em relação ao atleta que você via ali e acabou abdicando da carreira. Mas eu queria saber o contrário, né? Se é algum que você achava que não ia conseguir, que superou e conseguiu dar a volta por cima. Vários. Que você olhava e falava assim, não, ele não tem mais como. Eles surpreendem a gente o tempo inteiro. Vários. Você fala, ih, nossa, de novo? Ih, isso aí não vai dar bom. Aí quando você vê, volta com uma medalha. Assim, cara, é demais, assim. Mas a Daiane dos Santos, ela parou por conta de lesão? Não, a Daiane, ela parou um tempo antes de eu entrar pro COB, mas não, acho que ela chegou no... Ela competiu por muitos anos, ela chegou numa idade que já não dava mais pra ela ir, assim. Você estica aí até 30 e alguma coisa, 30 e poucos anos, mas você não consegue na ginástica, por exemplo. Não dá para ir muito além disso, né? Então, o atleta, ele escolhe a hora que ele vai parar, né? Tem atleta que já está pensando, a gente conversa assim, aí, vai para Los Angeles ou para em Paris, entendeu? A gente vive de ciclos de 4 anos. Se pensar assim, em atleta que está indo para a 5ª Olimpíada, a gente está falando de 20 anos de carreira, né? Então, é muita coisa. E tem uma coisa que eu acho, que eu fico analisando muitas vezes também, é o seguinte, assim, eu tô sempre traçando um paralelo com o futebol, até por ser o esporte que eu acompanho mais. Tipo assim, o atleta, por exemplo, a nível nacional, todo ano tem Campeonato Brasileiro, todo ano tem Copa do Brasil, todo ano tem Libertadores, para quem disputa, tem aí, ok, Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, tudo bem, mas você tem ali vários jogos para você chegar até a final. Especificamente, voltando de novo à questão da ginástica olímpica, que foi o exemplo que eu usei na pergunta anterior, além da questão da preparação física, né, e daquela, o psicológico normal, vamos dizer assim, o de rotina que o atleta tem que estar em constante preparação, tem que estar em constante concentração, aquela coisa do momento, de falar assim, caramba, eu me preparei 100% durante 4 anos, que aí você falou daquele ano ali de intertemporada, aí vem os 3 anos fechando o ciclo olímpico ali. Aí, de repente, naquele momento em que ele tem ali os segundos decisivos daquele ciclo, de repente, um desvio de atenção joga tudo a perder. Então, assim, essa questão psicológica, ela nesse momento, ela acaba sendo uma porcentagem maior dessa necessidade de preparação do atleta olímpico do que a questão física? A saúde mental, ela tem que estar, os profissionais de saúde mental, eles têm que estar envolvidos em todo o processo, né? Sim, uma falta de atenção, um cansaço, existe uma grande preocupação também quando nas Olimpíadas de Tóquio, que foi sobre o jet lag, então, o fuso horário, o sono. Antigamente, um atleta ia para um lugar que tem, sei lá, 6 horas de fuso horário, e ele chegava um dia, competia no outro e ia embora no outro. Hoje em dia a gente já sabe, né, a ciência evoluiu e a gente já compreende que para cada hora de jet lag você precisa de um dia. É 1 dia por hora de fuso para você se recuperar. Então isso já está sendo pensado quando o atleta vai para a competição. Em chegar X dias antes, entendeu? Para você ter tempo para se adaptar, porque o cansaço físico, mental, ele aumenta o risco de lesão, né? Justamente uma falta de atenção numa chegada na ginástica. Você está muito cansado, chega errado, você lesiona o joelho, e aí você perde um trabalho grande aí. Mas a gente pensa que os demais esportes, né, que dos esportes só o futebol tem calendário, assim. Realmente o nosso calendário do futebol brasileiro, ele é surreal, né? Você tendo, às vezes, 3 jogos em 7 dias é um negócio muito pouco recomendável, né? Puxado. É puxado, é bem puxado.
Mas a gente também tem, né, nos demais esportes, existem várias competições durante o ano. Tá? Então você tem Copas do Mundo, você tem campeonatos estaduais, nacionais, sul-americanos, Copa do Mundo, etapas de Mundial. Então você tem muitos campeonatos e que esses atletas fazem, até mesmo pelo ranqueamento, né, para você conseguir vaga para os eventos maiores. Então você tem o Sul, algumas modalidades classificam para o PAN, algumas modalidades do PAN classificam para as Olimpíadas. Então os atletas eles estão aí começando esse ciclo aí desse ano e próximo, correndo atrás de vaga para as Olimpíadas, né? Então esses campeonatos acontecem o tempo inteiro. E é igual também. E a saúde mental, ela é fundamental dentro da equipe, né? O profissional, o psicólogo, ele é fundamental dentro da equipe multiprofissional, porque esse fator emocional, ele influencia muito no risco de lesão, em você atingir ou não a performance que você deseja, né? Isso te trava, né? O medo, a ansiedade trava mesmo e impacta diretamente na performance. E especificamente no seu departamento, com essa gama de modalidades e atletas, você tem uma equipe de trabalho? Tem. De fisioterapeutas, mais ou menos quantos? A equipe que trabalha lá, nós somos, da casa, somos 4, mais o chefe, e a gente tem uma equipe de RPAs, né, que se reveza de mais 2, 3, 4 físios. Então somos 8 físios e também um número parecido de massos, acho que 5, 6 massoterapeutas. A gente tem aí, acredito que uns 10 preparadores físicos, 8, uns 5 médicos, 5 ou 6 médicos e uma psicóloga, um nutricionista. Bacana. Um nutricionista. Amanda, como é que forma o time Brasil? Através de índice, enfim, como é que se chega ao time Brasil olímpico? Depende da modalidade. A Cada modalidade que você conquista a vaga, é sempre quem está melhor ranqueado dentro da tua modalidade. Então, as confederações formam as seleções, né? Então, a Confederação Brasileira de Remo, ela vai pegar os melhores ranqueados ali e formar uma seleção. Certo. Né? Então, você convoca aqueles atletas. Aí o judô, mesma coisa, você convoca. E somente fazendo parte do time Brasil passa a ter esse apoio ou não? Qualquer atleta que dispute... Hoje a gente tem bastante foco no desenvolvimento de atletas. Então, não necessariamente você está numa seleção principal. Mas se você for atleta do desenvolvimento e aquela confederação da tua modalidade julgar, enfim, que você está ali dentro do nível de performance que eles selecionam, e aí a gente tem a abertura, a utilização lá do centro de treinamento. Então, qualquer atleta que esteja dentro, ranqueando bem, ou seja, esteja bem dentro da sua confederação, ele pode ter acesso a toda essa estrutura. O pedido é sempre feito através da confederação. Da confederação. O pedido é feito pela confederação para o COB, aí ele entra dentro dos níveis de serviço do CT. Como você falou, alguns esportes eles têm sua própria estrutura. No caso do vôlei, em Saquarema tem uma estrutura toda própria também com fisioterapeutas, enfim. Sim. Então, os esportes que já têm essa estrutura não utilizam necessariamente a estrutura do COB hoje. Não, mas algumas vezes, assim, algumas modalidades utilizam muito para avaliação, por exemplo. Né? Às vezes você tem uma estrutura, um centro de treinamento, mas a estrutura que a gente oferece no Laboratório Olímpico para avaliar é uma estrutura maior. Então, esse atleta vai para lá, a confederação pega, manda aquela equipe inteira para lá para passar por um dia de avaliações, por exemplo. Isso acontece bastante. Mas tem modalidades agora que estão com seus centros de treinamentos. O COB acabou de montar, a gente tem uma preparadora física que vai para lá, o centro de treinamento do tiro com arco, por exemplo. Né? Que é uma modalidade que a gente pensa que não, mas
Agora está com uma estrutura bem bacana formada. Então, a tendência é essa, né? De desenvolvendo as modalidades irem ganhando corpo e tendo seus próprios centros de treinamento. Que antes só acontecia com futebol, vôlei, né? Muito poucas modalidades, né? Então, e o que falta hoje para a fisioterapia ou para o esporte olímpico crescer ainda mais? Enfim, o que você olha para frente e fala assim, ainda falta chegar nesse lugar aqui ou ter todo esse aparato aqui em relação, como a gente falou no início lá, um outro país. O que falta que você olha e que você fala assim, aquele país tem isso aqui, a gente não tem, a gente precisa chegar nesse lugar? Incentivo à prática esportiva nas escolas. Incentivo à prática esportiva desde muito novo. É isso para mim o que falta, porque é você incentivar a prática do esporte. Não pensar só em futebol, você ter nas escolas, você criar ligas esportivas, você fomentar isso desde a base. Né? Porque a gente precisa de base, a gente precisa de atletas. Né? Então a gente precisa de base ali, uma base forte que venha desenvolvendo até chegar no alto rendimento. Então tem que vir isso de baixo. E o incentivo ao esporte de uma forma geral, que é aquilo que eu já falei, isso vem aumentando, tá? Estamos num processo de investimento no esporte, né? Então a gente está caminhando nisso, mas a gente precisa incentivar a prática esportiva, a gente precisa dar condições para que as pessoas procurem e entrem para as modalidades. E a gente tem uma gama tão diversa, né, de esportes diferentes que permitem que cada perfil de pessoa se encaixe em um, né? Um talento desenvolva de uma forma diferente. Isso, desenvolva um talento de uma forma diferente. É isso que, para mim, na minha visão, é isso que falta. Falta incentivo da prática. Né? Principalmente aí, vamos pensar existe uma estatística que mostra que as meninas, elas param de praticar atividades esportivas bem antes dos meninos, ali por volta dos 10, 12 anos. Porque muda o foco, parece que vira uma chave e que as meninas são desencorajadas para continuar praticando esporte, enquanto os meninos são encorajados. Então, isso é um problema estrutural e é um problema que tem que ser visto e resolvido. Então, a gente precisa de incentivo mesmo. A gente hoje tem alguns programas do governo, como Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, existe, que permitem também que os atletas sejam atletas. Né? Porque também pouco tempo atrás você tinha a manicure que era atleta, né? Tinha que trabalhar. Você tinha que trabalhar e treinar para você poder se sustentar. Né? Hoje a gente já tem alguns incentivos do governo, alguns incentivos de confederações que permitem que o atleta seja atleta. Ele consiga ser remunerado para isso, para treinar. E isso também já está... os outros países estão anos-luz à nossa frente nisso, e a gente está começando a mudar esse panorama. Porque há muito pouco tempo era assim. Você trabalhava numa loja e você treinava, sei lá, esgrima. E não dá. Dupla jornada. Jogador de futebol sempre foi só jogador de futebol, né? Uhum. Quantos anos que você não vê aí um jogador de futebol que está fazendo qualquer outra coisa que não seja treinar? Aí você consegue desenvolver uma modalidade dessa forma. É investimento. Qualquer escola que você vai tem uma quadrilha de futebol e as crianças estão jogando bola desde o começo. Não é? Sim. Que escola tem uma pista de atletismo? Eu fui para Nairobi em 2021, eu fui para o Japão, fiquei 27 dias no Japão, vim para casa, fiquei 8 dias e fui passar 15 dias em Nairobi, no campeonato sub-20 de atletismo lá no Quênia. Cara, todos os lugares lá tem uma pista de atletismo. É um lugar, via de regra, sem recursos, mas todos os lugares tem uma pista de atletismo. E aí você vê, os quenianos são o quê? Referência, entendeu? É verdade. Os quenianos são referência. É uma questão óbvia, né? É muito óbvio. Você tem que incentivar. Qualquer molequinho pequenininho tá correndo, né? E aqui qualquer molequinho tá jogando bola. Por isso que a gente é gigante. Seria a mesma comparação dos americanos com basquete, por exemplo.
com futebol americano desde, O né? futebol americano também. Com basquete, Beisebol, enfim. com eles beisebol, desenvolvem muito bem. desde o esporte. pequenininho, né? Os É campos isso. de futebol, inclusive, são campos que são utilizados para o beisebol, né? Tem a marcação do beisebol. Pois é. Então, é incentivar desde pequena. Você vê, chegar nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma disputa gigantesca para você entrar para uma seleção de ginástica. Você tem muitos atletas. Então, você tem uma gama de gente ali, e aí você só aumenta, porque a competição só faz aumentar o teu nível, né? Aqui a gente precisa de talentos excepcionais, porque a gente não investe, não incentiva. Então a gente tem que ficar catando os nossos talentos excepcionais, como é uma Rebeca, como é uma Flávia. São talentos excepcionais, né? Que a gente vai arrebanhando, mas lá quando você tem uma grande oferta, você começa a peneira a ficar ali, ó, mais complexa e você acaba tendo melhores resultados, porque tem incentivo, né? É verdade. Faz todo o sentido e acaba influenciando diretamente no resultado final. Sim, quanto mais gente capacitada, né, e com essa veia esportiva, né, chegando... Maior naturalmente, competitividade. maior competitividade. Se tu tá sozinho ali fazendo qualquer coisa, você tá sozinho ali. Eu tô muito sossegada aqui. Bota alguém para concorrer com você. Você joga o sarrafo lá em cima, né? Você joga o sarrafo mais para cima. E aí você vai começar a se esforçar flash. para ser melhor naquilo. É o flecha. É. O flecha do cara. Ele não vai querer dar margem nenhuma pro cara passar ele ali. Não vai. Verdade. Mas você atribui isso aqui ao governo, às confederações, enfim... Cultura. Cultura, sabe por quê? Porque isso não acontece com futebol. Porque é cultural. É cultural. Então, isso tem que, como eu falo, tem que ser implantado em escola. Tem que ser desde pequeno. Você vê todos os países que são de ponta no desempenho. Você pega uma Olimpíada, você pega assim os 5 primeiros países do quadro de medalhas, você vai ver que eles investem desde da base do fraldinha. Desde o fraldinha. E a gente só tem isso praticamente só com futebol. Que você chega numa escolinha de futebol, você tem o fraldinha, você tem, sabe, as categorias, mas desde pequenininho. Você tem sub-10, sub-12, você vai formando aquele atleta desde muito pequeno. E se você pegar os atletas os países que têm esse desempenho excepcional, você vê que sempre que eles incentivam desde muito pequenininho, desde as categorias de base. E é isso que faz a diferença. Você dá chance para surgirem os grandes talentos ali, né? Você dá a chance de competitividade, você dá a chance de surgirem grandes talentos e aí desponta. A gente consegue. Isso é o que falta mesmo. E vocês vão verem isso acontecer. A partir do momento que a gente der aqui no Brasil devido valor ao esporte, não só com função de qualidade de vida, mas também função de socialização, entendeu? A função social do esporte, que é importante. Quando as pessoas começarem a dar a devida importância aos esportes, você vai ver que isso vai mudar. Isso vai mudar e vai mudar rápido. Bacana. Isso é sempre bom a gente evidenciar, né, por conta como ela falou, isso é cultural. É cultural e histórico. No Brasil a gente não tem esse, pelo menos que eu me recorde assim, de um investimento específico, direcionado para os esportes olímpicos, para essas modalidades. E a gente teve em 2016, né? A gente teve nessa leva por conta do... Aí a gente teve a criação de centros de treinamento, sim, né? O fomento, desde 2007, fomenta a projetos sociais, né? A gente viu o projeto do Flávio Canto, na reação do judô. E aí também tem um outro problema, que é justamente a questão política, né? Que aí quem está à frente do projeto, aí muda o governo, aí já tira aquele cara, acaba... O Zico chegou a ter um projeto nas comunidades, aí mudou o governo, aí tem que colocar outra pessoa porque é ligada àquele governo que entrou. Então é cultural. Questão é um negócio muito, muito grande, assim, mas eu tenho muita esperança que isso vai mudar. Eu já vejo mudar, né? Nesses meus aí
Como eu disse, eu vou fazer 19 anos de formada. Eu já vi muita coisa mudar nesses mais de 20 anos de fisioterapia do esporte que eu tenho aí. Então, as coisas, elas mudam. Eu tenho uma esperança, assim, que as coisas mudam. A gente tem agora uma grande estrutura, um centro de treinamento. Então, as coisas, elas mudam, mas precisa de boa vontade. Precisa de divulgação, precisa de boa vontade, precisa de tudo, né? A gente precisa entender que o Brasil não é só futebol. O esporte brasileiro não é só futebol. Adoro, tá? Amo futebol, acompanho, gosto. Agora, o Brasil não pode ser só futebol, né? Existe tanto esporte aí bacana que a gente pode botar pra frente, sabe? Agora a gente está tendo, por exemplo, a Rebeca, que é super conhecida, onde quer que ela vá, todo mundo sabe que ela é uma atleta de ginástica artística. Né? A gente tem uma Marcela, que é da maratona aquática, que o pessoal vibrou com uma final de um campeonato, ela chegando, né? Eu vi, a gente tem do Remo, Lucas Vertem, a gente tem... Cara, é muito legal, todo mundo que eu conheço fala assim, e olha que as nossas últimas Olimpíadas foi um momento meio complexo pro Brasil vestir o verde e amarelo, mas todo mundo lá fala assim, cara, eu adoro a Olimpíada, adoro ver os atletas, as pessoas viram noite vibrando, né? Verdade. Isso é muito legal, é só a gente continuar a grande mídia divulgando, passando campeonatos, né? A gente vê os nossos atletas competindo internamente, né? Enfim, não só quando vai para umas Olimpíadas ou para o Mundial. Enfim, internamente, os estaduais, se fortalecendo os estaduais, fortalecendo outros campeonatos. Os nacionais, a gente tem que botar para ver, botar as pessoas, porque as pessoas gostam de ver, né? Eu vi na época das Olimpíadas um meme assim, gente, eu nem sabia que dava para nadar 10 quilômetros sem morrer direto. E a Ana faz isso aí brincando. Existem campeonatos interessantíssimos. Maratona aquática tem um circuito que é Capri-Nápoles. São, acho, 30 quilômetros nadando. Um negócio bizarro, surreal. E a Ana sempre está aí na frente também. Você vê muitos talentos surgindo ainda, mesmo com essa dificuldade da cultura, você vê ainda muitos talentos surgindo aí nas próximas Olimpíadas? Vejo, principalmente nessas novas modalidades. Parece a sensação que dá é um movimento para que o esporte seja mais atrativo para os mais jovens. Você vê skate, surf, escalada, breaking. Então, assim, eu acredito que isso é um movimento para chamar a atenção do pessoal mais jovem, né? Então, isso chama muita atenção. E tem muitos talentos novos, né? E eu acho que tem tudo para surgir aí mais para frente. O pessoal está se profissionalizando mais, o pessoal está fazendo treino físico, se preparando, se tornando atletas mais fortes, mais independentes, e eu acredito sim. Engraçado você falar isso, que o esporte está chegando para essa galera mais jovem, né? E recentemente existe uma polêmica da nossa ministra, alegando que o videogame, né, os jogos eletrônicos não são esporte. Como é que você vê isso? É esporte, não é esporte? O que classifica um esporte? Assim, a minha opinião pessoal não importa muito não, mas sim, os e-games, eles têm uma estrutura maior do que muita gente pensa. Tá? A gente tem uma psicóloga que a gente foi pro PAN, tá? É psicóloga de uma equipe de LoL, de League of Legends. Esse pessoal tem, essas equipes maiores têm preparador físico. Porque eles passam muito tempo na frente, sentado, jogando, mexendo com a cabeça. Eles têm preparador físico, eles têm preparação mental, eles têm fisioterapeuta, eles têm uma estrutura toda. E mais, o que classifica um esporte? Você tem como mostrar que você tem como critérios de competição, não é? Sim. Você tem critérios de competição, você tem uma organização, você tem critérios de competição, é um esporte. Uma liga formada é um esporte. E eu acho que negar a realidade não ajuda nada, né? Como é que você vai negar? Não, os caras estão fazendo, eles têm as ligas próprias. Tem que se dedicar àquilo. Isso se dedica, tempo, movimenta muita coisa. A gente tem o campeonatos, teve acho que ano passado, retrasado aqui
na Junesse Arena, que foi um grande mesmo. Você pega uma final de League of Legends, você vê a final de UFC. Cheguei a ver filas enormes ali no... A final de UFC. Começou no Rio Centro, os jogos finais foram lá na Junesse Arena. Você vê, é uma mega estrutura. Por que não? Não sei se viraria um esporte olímpico, mas também quem diria que o break viraria? É verdade. Né? E tá aí, né? A gente não pode negar. Então, existe. Eles estão lá, eles têm que ser respeitados. Acredito. E, não há mal nenhum. Então, toda mobilização que envolva o mínimo competitividade tem que ser considerado esporte. Aí a gente entra numa discussão mais profunda, né? Porque, por exemplo, capoeira. Você tem competitividade, você tem campeonatos. Você tem, né? Aí você entra naquilo, capoeira é esporte, é dança? O que é? Break? Esporte é dança? Então, existem formas de classificar, né, um esporte. Mas eu acredito que o esporte continua sendo esporte mesmo que ele não seja olímpico, pan-americano. Você tem pelota basca. Pelota basca é um grande esporte. Ele só não é muito conhecido aqui. Pelota basca. Pelota basca. Como seria a pelota basca? Depois você bota assim na edição, bota assim um quadradinho. Tem uma rede, queria começar a competir. Tem uma rede assim, um esporte bem interessante. Você vai bem difícil. A galera de casa vai pesquisar já. No último PAN a gente foi muito bem. Eu tô tentando me lembrar o nome do nosso atleta de pelota basca. A gente foi bem no último PAN em Lima. E é legal também, porque muita gente tem muito esporte que a gente não conhece, né? Que a gente fala assim, o que é isso? E, enfim, eu fico muito impressionado com o pessoal do tênis de mesa, né? Com a velocidade que eles jogam e aquela bola. Eu fico impressionado como é que eles conseguem fazer aquilo. Enfim, eu gosto muito do esporte e até pratico o esporte, mas assim, a velocidade é impressionante. É impressionante como é que eles enxergam a bola chegando. Eu fiquei com eles em Hamamatsu, na época das Olimpíadas, eu sempre tive, na minha infância, escola tal, a gente sempre... O Goiama era o cara do tênis de mesa, né? E hoje ele é técnico, né? Nossa, quando eu vi o cara, eu só faltei... Né? Tietei mesmo, né? Tem o Goiama e a gente agora tem o Calderano, né? Calderano, que é o nosso exponencial, né? O grande atleta do tênis de mesa. E, cara, é muito impressionante a velocidade deles, e é legal os efeitos. Você falou no Goiama, desculpa até te interromper, é tipo você pegar o futebol lá da década de 70 e você já vê uma evolução do Goiama para o Calderano. Você fala assim, cara, era rápido, agora parece que tá... É bizarro, ele já era muito rápido. Aí você tem o Calderano agora, a Bruna Takahashi, a Júlia Takahashi, né? Cara, é uma galera muito rápida, é muito legal, sabe, de assistir. Eu fico que nem besta, assim, quando eu falo assim, do meu trabalho, porque tem os esportes que são... Você já viu o ciclismo de velocidade? É uma coisa absurda, né? Parece que tá... Pra quem gosta, assim, do caos, assim, meio que nem eu, já viu cada capotada que eles dão ali dentro daquele negócio correndo. Isso é incrível. É perigosíssimo. Você pode andar de bicicleta, não, cara. O pessoal da fisioterapia deve ficar como? Não, calma, por favor. Calma aí. Pelo amor de Deus, de novo, não. O pessoal do skate também, cada tombo que toma, né? Você fala, não, skate é aquele ciclismo BMX, eu não consigo nem olhar o BMX. Que negócio. Né? Aquele voo, aquela pirueta. Que negócio, chega a dar um arrepio, mas é muito bacana. Então a gente tem muito esporte, muita modalidade que é muito bacana. É legal. Tem algum esporte que é mais... Tem uma incidência maior lá no departamento, enfim, ou não? Você sabe que é sazonal? De vez em quando a gente vê assim, que a gente atende um monte de gente da mesma modalidade. É muito sazonal, né? A gente atende bastante natação, porque também a gente tem um volume grande de atletas que treinam lá, né?
Então, mas é bem sazonal mesmo. Depende também do training camp. A gente pega, depende do momento do ano para cada modalidade. E agora, daqui até o PAN, a gente vai ter muitas modalidades treinando lá com a gente, porque a gente começa a fazer training camps para reunir as seleções, né? Então a gente recebe muitas seleções, muitas modalidades. E aí o número de atendimentos de cada modalidade varia. A gente recebe taekwondo, esporte de luta, né? Taekwondo, judô. Muito impacto, né? Muito impacto. E a gente recebe, fica... Aí tem vários, né? Mas tudo depende do momento e da modalidade. Fato é que a maioria acaba, uma hora ou outra, passando lá pela gente. A gente não quer isso não, mas acontece. Vocês torcem, não? Pelo amor de Deus, segura aí. A gente não quer trabalhar. Na verdade, verdadeira, sim, quanto menos a gente está trabalhando, mais fortes eles estão. E eles querem cada vez mais aplicar mais forças e testar os seus Sim, aí seus a gente limites, tem que estar né? lá para dar a estrutura que eles precisam. Mas Então, e aí, enfim, naturalmente vocês têm que cuidar deles e ficar na expectativa de não ter lesões mais graves para as próximas Olimpíadas, né? E você já teve alguma situação de que algum atleta já parou na sua mão e que você via que era um medalhista, que de fato ele tinha o grande potencial de ganhar medalha e não pôde ir para uma determinada Olimpíada? E aí, como é que você se relacionou com essa situação? E ter até que dar a notícia para ele que ele não poderia ir a uma Olimpíada? olha, via de regra, quem passa essa notícia é o médico, né? O chefe médico. Então, mas a gente sempre faz de tudo para isso não acontecer. Então, o que a gente tem que fazer, tiver para fazer enquanto a gente tiver chance, a gente tenta até o último dia. A gente tenta até lá, sabe? A gente teve agora nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, a atleta do vôlei que fez uma entorse. Ela foi tratada todos os dias e ela entrou para jogar o último jogo. Ela fez uma entorse de tornozelo brabíssima. E a gente vai insistir até o final. Mas, via de regra, quem corta o atleta é o médico, né? Não é a gente. Então, mas a gente já viu momentos muito tristes, assim, sabe? Muito... É sempre muito triste quando um atleta não pode competir. É sempre um momento muito triste pra gente. Porque a gente dá tudo mesmo. A gente faz tudo que está ao nosso alcance para que isso não aconteça. Quando o atleta precisa ser cortado, é triste. Não é um momento legal. Mas acontece. Ao longo desses anos todos acontece. E aí a gente, o que faz? Até daqui a 4 anos. 4 anos você faz de novo. Não, e eles, 4 anos, está de novo. E vamos que vamos. Sim. E é isso. A vantagem do atleta é essa, né? Ele não desiste, né? Ele está sempre O com a brasileiro esperança não de que... nunca. É a vantagem e a desvantagem. É. Para você parar é difícil. Tem esse detalhe. E você pergunta se tá doendo. Não, isso aqui eu aguento. Eu já tive que parar e falar assim, olha só. Eu tô vendo que não tá legal. Fala a verdade pra mim aí, porque aí eu consigo te ajudar de outro jeito. Porque eles têm muito medo de ser cortados, e aí eles não falam. Eles aguentam, já. Atleta com mão fraturada, amarra, esconde, vai. Um atleta do karatê, o Douglas Brose, que no PAN, ele estava ganhando a última luta para classificar ele, o Tóquio, se não me engano, e ele rompeu o tendão do calcâneo. E ele tentou levantar, porque ele estava ganhando a luta, faltava 1 minuto e pouco. Ele estourou o tendão de Aquiles, ruptura completa. E ele levantou para tentar terminar aquele 1 minuto que faltava para ele terminar a luta dele, porque ele estava ganhando. Ele tentou ficar de pé. Você vê, não foi nada não. Não, ele tentou ficar de pé. Ele só não conseguiu fazer o apoio unipodal. Ele caiu e tomou 2 pontos e perdeu a luta. Mas ele ficou até o final. Ele não saiu. Ele não abandonou a luta. Bacana. Ele ficou até o final. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado sempre, porque eles não querem que isso aconteça.
Então a gente tem que ficar de olho. Opa, a gente chega aqui. E essa necessidade que ele tem de se manter na luta e naturalmente com a consequência da lesão pode agravar mais ainda a situação dele? Pode, muitas vezes agrava. Porque eles seguram até não poder mais, né? E aí a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Para identificar quando o perfil do atleta é assim. É isso aí, Amanda Lima, Helder. Amanda Lima que contou pra gente aí todos os detalhes e os segredos da preparação, aliás, da recuperação de atletas olímpicos e paralímpicos. Falou um pouquinho da estrutura, né? Que é impressionante, a galera que passa ali fica um pouquinho curioso o que está acontecendo internamente. Agora você que está em casa está sabendo aí que tem toda uma estrutura acontecendo e preparando atletas para as próximas Olimpíadas, as próximas competições. Inclusive você que está no corre-corre, que não vai ter tempo de ou rever, ou mesmo está passando rápido aqui, quer ver temas específicos, é só procurar na playlist aí que vai ter os cortes de cada tema separado, específico aí para você que está aqui com a gente. Agradecendo já demais o carinho que você dá essa moral que você dá pra gente aí, seguindo todas as redes sociais, se inscrevendo no canal, e agradecer os parceiros também, né? É isso aí. Lembrando também que tem muito assunto lá, né, galera? A gente já falou aqui sobre transplante capilar, a gente já falou aqui com nosso Douglas Silva. Douglas Silva. Alô, Seni! Já conversou com o Cláudio Cinti, uma galera. Teve uma dermatologista também que assistiu. Dermatologista, sim, então. Não, a harmonização facial. Rinoplastia. Rinomodelação. Rinoplastia é diferente. Rinoplastia é a cirúrgica. Rinomodelação também. Rinomodelação. Fada do nariz. Fada do nariz. Teve também o MC Coringa. Enfim, artista, a galera música, que já passou aqui pelo Elevencast. Teve a doutora Carla Gobo, cientista política. Tem muita coisa bacana. Então, e agora a gente tem aqui a Amanda Lima falando sobre COB, sobre esportes olímpicos, enfim, sobre toda essa trajetória aí do atleta olímpico aqui com a gente. Carla, Amanda, muito obrigado aqui pela tua presença. Agradecer aqui a Garden Brasa Freguesia, então a galera que está buscando aí uma pizza gostosa, um almoço bacana aqui na freguesia, já sabe, o Garden Brasa. Chili Peppers também está com a gente aqui. A Amanda já ganhou aqui, já vai levar aqui o kit dela. Enfim, depois vai convidar a gente aqui para o almoço lá na casa dela. Vamos fazer um churrasco. Também o Dr. Wilker Giuliani lá no centro comercial Centro Médico do Barra Shop, você pode procurar lá a clínica lá do Dr. Wilker Giuliani, tá bom? E H11 Comunicação, responsável por toda a produção do Elevencast, a parte de comunicação. É isso aí. E a gente vai agradecendo aqui, convidando também a participar, a se inscrever em todas as nossas redes sociais aí, em todos os nossos canais aqui do Elevencast. E agora eu vou pegar aquele salzinho e jogar em cima do restante da pizza e comer. Olha a pressão, hein? Pressão alta. Pressão. Sob pressão. Galera, obrigado pela moral. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Obrigado. Obrigada, gente. Foi muito bacana. Obrigada mesmo por vocês terem me recebido aqui. E a gente falar sobre esportes. Eu adoro. Valeu, galera. Um abraço, tá? Um abraço. Tamo junto.